Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre museu. Em pauta, a tese Museu Interface, os acervos em rede na Dadosfera. A pesquisa desenvolveu o modelo de digitalização do acervo do Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Sobre o assunto, conversamos com o doutor em Design pela Faculdade de Arquitetura e Design da Universidade de São Paulo, Diego Lobato. Seja bem-vindo. Obrigado. Começo lhe perguntando sobre a pesquisa. Ela se ampara no conceito de Dadosfera. O que trata esse conceito e como é que ele é incorporado no estudo? A ideia de Dadosfera é um conceito que já vem sendo trabalhado bastante pela minha orientadora, que é a professora Gisele Beigman, da FAUSP, que ela trata o conceito de dadosfera como sendo essa captação massiva de dados em que nós somos submetidos nesse novo contexto da digitalização da vida de um modo geral, né? Porque a gente disponibiliza as nossas informações, não só nós, mas as instituições culturais. Então, seria essa grande captação dessas informações diante desse cenário, desse capitalismo de vigilância que a gente vive, muito pautado em função das redes, né? Agora, o Museu Interface, o que é esse termo cunhado aqui por você e como é que esse conceito ele fundamenta seu estudo? O conceito de museu interface é a espinha dorsal da tese, né? Um conceito que eu desenvolvo. O museu interface, ele tem a proposta que eu trago, ele tem 3 dimensões, que são 3 instâncias dentro da tese, o que torna ela de alguma forma uma tese original, né? No sentido do que se espera para uma tese de doutorado. O Museu Interface, como eu falei, ele tem essas 3 dimensões. Então, ele tem a dimensão da digitalização, que é a interface digital, que seria a última instância, quando o museu ele conhece o seu acervo e, a partir disso, ele digitaliza e disponibiliza. Tem a interface social, que a interface social está muito ligada e pautada no design participativo, que é quando o museu ele convida para as discussões e para o debate, para as curadorias compartilhadas, o entorno do museu, dando visibilidade e dando voz a outras pessoas e a outras vozes que historicamente não estavam presentes dentro do museu, ou seja, é um trabalho colaborativo, participativo, né? E a interface crítica, que seria a terceira dimensão do que eu chamo de museu interface, seria esse museu que ele começa a dar visibilidade para o que eu chamo na tese de coleções eclipsadas, que são essas coleções que historicamente elas são deixadas de lado ou são esquecidas. Coleções que muitas vezes representam povos originários, o contexto da escravidão brasileira, o contexto afrodiaspórico, o contexto afro, né, de um modo geral. Então, o museu ele começa a dar visibilidade a outras coleções e começa a estudar o seu próprio acervo, verificando essas lacunas históricas que porventura podem ocorrer. Você falou ainda há pouco sobre o cenário da digitalização, inclusive uma das propostas é compreender esse cenário, o cenário da digitalização a partir da experiência em outros museus, isso principalmente no museu, o Museu Paulista da USP, saber o que você buscou observar nessas outras experiências e de que forma o trabalho do Museu Paulista, o Museu da USP, contribuiu para a sua pesquisa, para as suas investigações. Bem, o Museu Paulista, ele é um museu que pertence à Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo tem vários museus que fazem parte da universidade, né? O museu ele desenvolve ensino, pesquisa e extensão com professores, curadores, oferta de disciplinas. E a escolha pelo Museu Paulista na verdade, no contexto brasileiro, nós temos 3 grandes museus iniciais, que é o Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, né? Muitas pessoas chamam de Museu do Ipiranga. O Museu Emílio Gueldi, no Pará, e o Museu Nacional. Então, são os 3 grandes primeiros museus que nós temos, que inicialmente eles tinham muito esse caráter enciclopédico, né? E depois cada um passa a ter uma peculiaridade. O Museu Paulista da USP, ele é um museu de história e cultura material, quer dizer que ele é um museu
que ele trata desse viés histórico, mas ele também dialoga com outras questões da materialidade, como os objetos, design, né, roupas, né, isso tudo dentro do aspecto do museu. E a escolha pelo acervo do Museu Paulista se deu porque, ao longo da tese, eu consegui verificar que o processo de digitalização do Museu Paulista é um processo pioneiro, que ele se inicia nos anos de 1990. Então, é bastante importante para a gente, enquanto pesquisador, verificar essas potencialidades do museu. E como eu falei inicialmente, o museu ele ficou durante muito tempo fechado, né? E aí ele se programou para uma grande abertura, né? E em cima disso, o museu ele começou a pautar outras questões que historicamente não apareciam no contexto do museu, né? Ou seja, como eu comentei, essas outras histórias, essas outras narrativas que de alguma forma não apareciam. Então, por esse motivo e por todo o trabalho que foi feito anteriormente à abertura do museu, inclusive no processo de digitalização do seu acervo, né, na Wikimedia, na Wikicommons, no sistema Wiki, né, o Museu Paulista ele tem mais de 35 mil itens catalogados e digitalizados. Então, é uma digitalização bastante criteriosa, massiva e que é feita, né, é um processo demorado que já vem de bastante tempo. Então, e tudo isso foi verificado como uma forma de entender esse processo, né? Então, por isso da escolha do Museu Paulista, né? Pelo trabalho pioneiro e pela qualidade no processo de digitalização, porque a questão da digitalização não é somente você digitalizar o acervo, mas você permitir que esse acervo ele seja digitalizado, mas que ele esteja disponível e esteja acessível, né? Isso a gente chama de curadoria digital, que é quando o museu ele digitaliza, mas ele dá suporte para que você consiga acessar esses outros arquivos, porque a gente tem a questão da obsolescência programada, tecnológica, né, dos objetos, né, dos suportes. Agora, falando um pouquinho do Museu Histórico e Artístico, o processo de digitalização, como é que consistiu, em que, como é que foi, e também saber que estratégias esse modelo ele sugere para a digitalização do acervo. No caso do Museu Paulista, do Museu Histórico e Artístico do Maranhão, a tese ela é uma tese que ela tem um viés teórico, né? Eu trago essa ideia do conceito de museu interface, e ela tem um viés prático porque eu desenvolvo um protótipo de alta fidelidade, né? Um protótipo experimental que pode ser aplicado ao contexto do Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Com base nas 3 dimensões do que eu chamo de museu interface, o museu ele digitaliza esse acervo e disponibiliza isso através de um site institucional que capta cada um desses significados, cada uma dessas 3 dimensões que eu elenquei inicialmente. E o museu ele se mostrou bastante receptivo com relação a esse processo de digitalização, que é um processo que ainda não foi iniciado junto a eles, mas eles a gente já está em diálogo há bastante tempo, e a intenção, a meta agora, né, o objetivo é colocar em prática essa interface, esse protótipo, né, que é uma emulação. Eles chegaram a visualizar para que a gente aplique isso mesmo na prática, no contexto do nosso estado, né, de forma a dar visibilidade para esse acervo que é tão rico, que é tão importante, né, para a gente. Muito bem, estamos conversando com o doutor em design, o Diego Lobato. Ele fala sobre a tese Museu Interface, os acervos em rede na dadosfera. Diego, quando se fala em pertinência e relevância, como é que você responde? Com relação à pertinência e relevância da temática da digitalização, acho que é primordial, né? É importante, dado o contexto que a gente vive, né? O contexto da nossa sociedade. Isso são questões que eu acabei desenvolvendo ao longo do doutorado, percebendo na tese. A digitalização da vida, de um modo geral, ela já acontece, né? E a pandemia, de alguma forma, ela impulsionou ainda mais esse processo de digitalização dos museus.
E o que é que a gente consegue entender e consegue visualizar com a questão da pandemia? Os museus que estavam preparados para esse processo de digitalização, que já vinham fazendo isso, eles souberam lidar com essas questões, mas os museus que não tinham dentro do seu plano museológico, essa estratégia, eles sofreram um pouco porque eles precisaram, de alguma forma, se apressar nesse processo de digitalização, o que de alguma forma pode ser um pouco prejudicial, porque a digitalização ela tem que ser pensada de uma forma bastante crítica, bastante cautelosa, porque em muitos casos se tratam de documentos, fontes históricas que não podem ser manuseadas deliberadamente. Então, dado o contexto da digitalização da vida, né, dentro desse aspecto do que eu chamo de interface, todos nós hoje já estamos interfaceados, né? A cultura toda já está interfaceada. Mesmo as pessoas que não têm rede social, mas tem a questão, um exemplo que eu cito, se a pessoa tem uma conta bancária, ela já está interfaceada, porque todo o sistema bancário, ele passa por essa grande estrutura de dados, né? Que é uma das questões que fundamentam a tese, que é esses dados massivos da dadosfera, que a gente alimenta isso diariamente, né? Com a nossa vida. Agora existe a perspectiva de colocar em prática o modelo de digitalização que você elaborou? Sim, como eu comentei, o museu ele já se colocou à disposição para colocar em prática, né, o modelo de interface que foi desenvolvido, e ainda esse ano, né, nesse ano a gente vai fazer algumas ações juntos, né? Vou fazer um trabalho mais próximo com a instituição, de modo a ir colocando em prática essas questões que foram levantadas na tese, né? Como uma forma de trazer uma contribuição para o nosso estado, até por conta porque a pesquisa ela é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão, a FAPEMA. E eu acho que é de suma importância a gente trazer uma contribuição que seja viável para o nosso Estado, né? No sentido de dar visibilidade para essa coleção que historicamente é muito importante, mas que ainda carece de uma maior visibilidade, né? Então, a digitalização ela propicia isso, porque essas obras digitalizadas, elas viram objetos digitais e elas podem ser incluídas em textos científicos. Você consegue mapear esses metadados, né, que são esses documentos, e aí você consegue acompanhar o andamento desses objetos digitais, né, de como isso se dá no ambiente das redes, né, porque você consegue monitorar. Esse seria um dos pontos positivos, pedir para você citar alguns outros e também pontuar alguns desafios no desenrolar desses estudos. O grande desafio da questão da digitalização dos acervos se dá principalmente com a questão dos recursos financeiros, dos equipamentos para se trabalhar a digitalização, né? Existem vários equipamentos, vários suportes que podem ser utilizados, e a qualificação técnica das pessoas com relação a isso. E também tem a questão do fator de guarda desses objetos, né? Porque você tem que ter um grande espaço de armazenamento disponível para que você consiga colocar esses objetos, e você tem que deixar eles seguros de alguma forma, né? Fazer vários backups, ter esses objetos salvos em vários lugares, né? A instituição ela tem que se preocupar com relação a isso. E o grande desafio, na verdade, é essa questão do suporte tecnológico, né? Porque os museus hoje, eles enfrentam um grande desafio, que é justamente ter essa equipe, que é uma equipe museológica, mas que ela é uma equipe que tem vários outros profissionais, como artistas, designers, museólogos, uma equipe cientistas da informação, TIs, né, que é de suma importância. Então, isso é fundamental para o trabalho, e isso é um dos grandes desafios dos museus, né, ter essa equipe técnica. Agora, a campanha nacional dos museus regionais, qual a relação do Museu Histórico e Artístico do Maranhão com essa campanha? Bem, a campanha nacional dos museus regionais, ela é bem importante porque foi uma das questões iniciais que deu o pontapé da pesquisa, né? Eu fui aluno de graduação aqui da UFMA, né? Eu fui aluno do curso de Educação Artística na época, que hoje é Artes Visuais, com habilitação em Artes Plásticas, e eu achei muito curioso na época
um dos eventos que o Museu Histórico realizou, me chamou a atenção o fato da instituição ter uma obra chamada Tauromaquia, né, de Picasso. E aí aquilo ficou comigo durante muito tempo, né? E aí, no decorrer da pesquisa, estudando o acervo, eu consegui dar uma certa visibilidade para essa coleção. Essa coleção específica, que é uma coleção que vai ajudar a dar origem ao museu também, ela se chama Coleção Assis Chateaubriand. Ela é uma coleção que ela faz parte de uma campanha que Chateaubriand, juntamente com Yolanda Penteado e o Pietro Maria Bart, né, que é o diretor do Museu de Arte de São Paulo, né, o MASP, eles criam uma campanha nacional de modo a tirar esse eixo Rio-São Paulo e descentralizar, criando outros espaços, outros museus, né, dedicados à arte. E aí, no contexto do Maranhão, dentro dessa campanha, que foi de 65 a 68, em 68, o Chateaubriand ele falece quando o museu, então Museu Regional do Maranhão, seria inaugurado, que é hoje o que a gente conhece como Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Ele não chegou a acontecer porque ele falece no decorrer da campanha. Essa coleção ela fica guardada no MASP por mais de 20 anos, inclusive com essa peça. E é interessante mencionar também que essa coleção tem um único artista maranhense, que é um artista negro, chamado Fernando P., que foi uma das questões que me fizeram entender e estudar um pouco mais essa coleção. Por que só tinha um artista maranhense e por que também tinham muitos artistas baianos dentro desse contexto dessa coleção específica, né? E aí, com base nisso também, muito em função do estudo de caso que eu fiz do Museu Paulista, lá no Museu Paulista tem uma coleção do Van Emelin, que é um artista que ele retratou indígenas e pessoas escravizadas, né? E é uma coleção que o museu começou a dar bastante visibilidade, né? Mostrando essas outras histórias. E aí eu fiquei pensativo sobre isso, porque, né, o Fernando P., ele é o primeiro artista maranhense a participar de uma Bienal, a Bienal de Arte de São Paulo, que é uma das bienais mais importantes do Brasil. E ele é um artista que ele recebe prêmios no exterior, ele vai para fora. Inclusive, eu encontrei várias citações do Pietro Maria Bart em relação a ele. Ele trabalha muito ativamente com um grande artista daquele contexto do modernismo, né, que é o Di Cavalcanti. Então, ele tem ele vem de uma grande escola, né? Ele é daqui do contexto de Maranhão, mas vai para o Rio. E lá ele se desenvolve o trabalho dele. Então, essa coleção ela é importante porque ela mostra um pouco esses meandros, né? E o Museu Histórico e Artístico do Maranhão, ele vai ser muito impulsionado por três figuras centrais, que é o Josué Montello, José Jansen, que eram intelectuais que residiam no Rio de Janeiro, e uma museóloga chamada Janice Dreyfus. O José Jansen, o Josué Montello, ele já tinha uma larga experiência com relação à criação de museus, inauguração, né? Por ter inaugurado e criado o Museu da República, e ter uma relação muito próxima com o Juscelino Kubitschek, então ele pensa sobre isso. Quando ele cria esse museu, o José Jansen indaga ele sobre o museu. O Maranhão podia ter um museu, né? Então, desde aí já vem o anseio. Então, como ele sabia da existência dessa coleção também, e isso vai demorar um pouco, né? De alguma forma, o Maranhão só vai ter um museu nos anos de 1973, quando o Museu Histórico e Artístico do Maranhão ele é inaugurado oficialmente, né? Muito bem, recebemos o doutor em design, Diego Lobato. Ele conversou com a gente sobre a tese Museu Interface, os acervos em rede da Dadosfera, pesquisa com apoio da FAPEMA, a Fundação de Amparo, a pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico do Maranhão. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Até o próximo programa.